Desigualdade, pobreza e exclusão social no Brasil. Moradores de rua dormem na Praça da República, no centro da capital paulista, um ano após a revitalização do local. A pobreza, que é um dos principais problemas do mundo contemporâneo, está associada à exclusão social, que marginaliza milhões de pessoas, impedindo-as de ter acesso ao mercado de trabalho e a condições mínimas de sobrevivência. Os dois fenômenos sociais são examinados agora. O lado obscuro do Brasil. A despeito do Brasil possuir muitos recursos naturais, materiais, estar entre as 10 maiores ou mais dinâmicas economias do mundo, isso em dados de 2007. Agora o Brasil deu uma caída aí, da Dilma para cá e agora no Bolsonaro mais ainda. Segundo a metodologia usada pelo Banco Mundial, a economia brasileira era a sexta maior do mundo, ou do planeta, nesse ano 2007, empatada com a do Reino Unido, da França, da Rússia e da Itália. O país está repleto de problemas sociais, incompatíveis com a sua inserção no cenário internacional. Essa face sombria tem origem no fato de o país ser também um dos campeões mundiais da concentração de renda, da desigualdade social. 1% dos brasileiros apropria-se de mais de 12% da renda, da riqueza nacional, enquanto os outros 50% mais pobres detêm apenas 15% da riqueza. Essa grave distorção possui raízes históricas, assentadas aí durante o período colonial e que permaneceram quase intocadas desde essa época, desde a colonização. As consequências sociais da concentração de renda são devastadoras. Ela é uma matriz de pobreza e de exclusão social. Aspectos que a gente pode perceber olhando para as ruas do nosso país, e que só tendem a aumentar enquanto perdurar a desigualdade da distribuição dos recursos, das riquezas do nosso país. Uma compreensão da realidade. Embora a pesquisa acadêmica sobre vários aspectos que compõem esse problema tenha avançado nas 3 últimas décadas, muitas vezes proposições de senso comum afirmam preconceitos que contribuem para a manutenção e a reprodução da desigualdade social, naturalizando diferenças de ordem social e histórica. Tais preconceitos eles podem engendrar uma sensação de não pertencimento ao coletivo, culminando em atitudes de violência simbólica ou afetiva, inclusive desdobrando-se no fortalecimento do crime organizado. Como superar a situação? O que fazer para combater a pobreza e a exclusão social, que atingem sobretudo as mulheres e os afrodescendentes e que contribuem para a manifestação de ondas de violência? Um primeiro e decisivo passo pode ser o entendimento dos diferentes aspectos desse lado obscuro do nosso país, do Brasil. Então vamos pensar e refletir um pouco sobre esse desafio. Pesquise a posição do ranking nos vários rankings de dinamismo econômico que o Brasil ocupa. Verifique a posição do Brasil no ranking da desigualdade social. E depois observe o gráfico com os percentuais da concentração de renda no país. Então, as faces da exclusão social, economia dinâmica e estrutura social desigual. Todos os indicadores apontam que a economia brasileira ela apresenta certa solidez e é internacionalmente competitiva. Ao mesmo tempo, todo cidadão brasileiro já teve inúmeras oportunidades de defrontar-se com a pobreza alarmante que há no país. Por essa razão, muitos já devem ter se sentido perplexos e indagado como que isso é possível, já que a economia brasileira é tão forte. Na verdade, quem considera apenas os dados econômicos positivos para elaborar uma imagem da situação do Brasil, corre o risco de deixar-se enganar por uma espécie de ilusão de ótica. A inserção bem-sucedida no cenário mundial, se por um lado atesta o dinamismo da economia, por outro mascara uma complexa realidade social que apresenta uma estrutura marcada por profundas desigualdades. Em resumo, enquanto a capacidade econômica coloca o Brasil entre os 10 países mais importantes do planeta, os graves desequilíbrios da estrutura social fazem dele um dos campeões mundiais da desigualdade, da miséria, da fome, dos problemas sociais. Segundo dados fornecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o Brasil alcançou em 2007 e 2008 a taxa de 0,57 no índice de Gini, que mede a desigualdade social. Em situação pior, na América do Sul, estavam apenas a Bolívia, a Colômbia e o Paraguai, de economias bem menos desenvolvidas que a nossa. Outros dados recentes, elaborados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apontam uma alarmante concentração de renda. Segundo essa fonte, os 10% mais ricos eles ganham 28 vezes a renda dos 28 vezes mais
do que a renda dos 40% mais pobres. Além disso, esses 10% mais ricos, eles apropriam-se de cerca de 50% da renda total do país, enquanto os 50% mais pobres, eles detêm menos de 15%, né? Então, os desequilíbrios. A desigualdade gera desequilíbrios acentuados entre as diversas regiões brasileiras, atingindo também aí as diferentes etnias e gêneros, né? As regiões norte e nordeste são as mais pobres, assim como as indígenas, e grande parte da população de afrodescendentes compõe aí a maioria dos segmentos de menos recursos mais pobres do país. Os afro-brasileiros correspondem a 47,3% da população brasileira, mas representam 66% dos pobres. Então, a maioria dos pobres são negros ou pretos ou afrodescendentes, né? Entre a população mais pobre, as mulheres negras batem todos os recordes de carência. A situação dos brasileiros pobres melhorou nos últimos anos graças ao aumento do salário mínimo e às políticas redistributivas. Ainda segundo o IPEA, entre 2003 e 2008, o percentual de famílias pobres com renda mensal de até meio salário mínimo caiu de 35% para 24,1% da população nas 6 maiores regiões metropolitanas do país, enquanto o de famílias indigentes decresceu, diminuiu, de 13,7% para 6,6%. Então, vinha caindo a pobreza e agora ela voltou a aumentar no nosso país, mais recentemente, por conta do governo Bolsonaro e especialmente por conta da pandemia. No entanto, uma comparação entre esses dados e os de outros países, objetivamente reconhecidos como mais pobres que o Brasil e desprovidos de uma economia dinâmica, revela que a maioria deles não tem uma desigualdade estrutural tão grande quanto a brasileira. Será que os brasileiros, independentemente da classe social a que pertencem, já se acomodaram com esse fato, julgando insuperável, passível apenas de melhoras pontuais? O país conformou-se com a desigualdade, aceitando-a sem questionamentos? Se assim for, isso é preocupante, pois a reversão desse quadro só vai ser possível com a mobilização ampla da sociedade, com a conscientização de todos os setores sociais em relação à necessidade dessa transformação. Um homem de negócio sentado no seu dinheiro, O cartunista ironiza o grande volume de recursos sob o controle dos empresários, uma situação agravada no caso brasileiro pela enorme concentração de riqueza e de renda, Como explicar tamanha disparidade e desigualdade, disparidade de renda e desigualdade social no nosso país? Então, o índice de Gini, que mede a desigualdade social, ele está melhorando ou piorando em nosso país? Então fica aí essas reflexões, esses questionamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.